Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Boa noite a todos, boa noite a todas aqui presentes na terceira edição do Trends Experience, um evento de conhecimento executivo e relacionamento da Trends Ceará. Convido a todos aqui a conhecer também um pouco sobre a nossa multiplataforma de conteúdo estratégico em negócios e investimentos no estado do Ceará, nosso site, nossas redes sociais e o nosso canal do YouTube. Antes de dar início a esse momento, a esse grande momento, em nome da Trends, os nossos agradecimentos à SomaPay, ao CREA Ceará, à PSV Advogados, à Croma, eByte, Inoá, e aos nossos parceiros e apoiadores, a Verk Investimentos, Coco Bambu e a VSM Comunicação. A Trends tem o prazer de convidar ao palco aqui o economista Célio Fernando Melo, que irá mediar as palestras. Pode vir, Célio. De hoje com o Vitor Moreira, CEO da Cora Saúde Ceará da Rede Otto, e a seguir com o Aritza Neto, CEO da Arco Educação, com o tema Estratégias de Crescimento na Nova Economia, Governança, M&A e IPO. Damos início ao nosso evento. Boa noite, Célio. Boa noite, Vitor. Boa noite. Boa noite. Bom, interessante aqui, né? Eu acho que o Danilo estava fazendo uma pergunta lá atrás que eu adorei. Poxa, que interessante, né? Você vem para conversar com pessoas bem jovens, né? E a gente acaba ficando assim com o cabelo branco. Quando a gente olha, né, Romo, no espelho, aí nota, poxa, o tempo tem passado e construído. Mas a gente vem aqui, Vitor, para aprender, tá certo? O Vitor tem aí 34 anos, um jovem extremamente empreendedor, com muita vontade. Tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ele e eu acho que vai ser uma conversa boa, até para ele poder colocar um pouquinho desse mindset dele, dessa mentalidade. E não só ele, daqui a pouco a gente também tem aqui um outro que eu sou fã, né? Você vê que a gente vai ficando mais velho, vai ficando fã dessa turma mais jovem, que vai construindo aí um outro Ceará, um outro país, né? E com uma visão bastante globalizada. Nesse momento aí, eu fico muito satisfeito, Vitor, de estar aqui. O Vitor, que recentemente se associou aí à Cora Saúde, um dos grandes grupos aqui da área de saúde no país, né? Aqui nós escutamos muito, e realmente é um dos mais fortes, aí, a Apvida, né? Que fez essa integração recente, muito forte, uma história antiga também aqui, e também chegou aqui pertinho, chegou ali no São Mateus, a Rede Dó, que também é outra gigante. E aí, Vitor, quando você vê esse momento e começa a olhar dentro de uma pandemia, ainda tem isso, dentro de um contexto que a gente chama de, na boa linguagem, de stress risk. Como é que você vê esse movimento que vocês fizeram, você, sua família, e como é isso? Conta um pouquinho dessa história para a gente poder entender e aprender um pouco mais, principalmente nesse momento. Obrigado, Vitor. Olá, boa noite. Primeiramente, né, queria agradecer aqui o Célio pelas palavras, né? O profissional Célio, já tive a oportunidade de ter uma reunião com ele há alguns anos atrás, né? Um cara que eu admiro, né? E estou aqui também muito para aprender com você. A gente teve um bate-papo de 30 minutos hoje, 30 minutos no telefone, e quando eu desliguei ele, o Célio me deixou com pulga atrás do orelho, né? Porque ele me falou coisas que nos fazem sair um pouco da zona de conforto, né? Na verdade, para chegar até esse momento, Célio, né? Eu acho que falar um pouco, né, desse momento, né, acho que tem que falar um pouco da história da Autoclínica, né? A Autoclínica foi fundada pelo Dr. Emar, pela doutora Nádia, que são os meus pais, né, em 1991. Né? Começou com uma clínica, né, do sonho do médico que saiu lá de Calcaia, e a gente passou sobre toda essa
transformação na vida dele, então, que é lá na sede da Altano Salles. Sempre teve um espírito muito empreendedor, né? E sempre nos fez pensar grande, sempre foi o meu grande mentor de me colocar no dia a dia da organização. Passamos por momentos difíceis, né? A gente sabia que o mercado era um mercado complicado, o mercado de saúde é um mercado muito regulado, é um mercado que existe uma concentração de fonte pagadora, né? Os hospitais, geralmente, nós vivemos com 95% da nossa receita nas mãos de 3, 4 clientes, né? Que são as operadoras de saúde. E quando foi por volta de 2012, né? Eu acho que toda empresa familiar, né? Ela passa por um momento de crescimento, e muitas vezes a gente passa por um momento assim de insegurança, né? Que a gente começa a crescer, a gente percebe que a empresa começa a ficar maior do que nossas mãos, e a gente resolve trazer profissionais do mercado para dentro dessa organização. E aí foi quando passamos por um período que foi virado de chave, né? Do meu lado profissional e pessoal. Em 2013 nós passamos por um período muito ruim, muito ruim. A gente entrou numa crise financeira gigante, né? E o meu pai está aqui, ele sabe como é que foi, né, pai? Então, de não ter dinheiro para a folha, não ter dinheiro para o fornecedor, né? Minha esposa também está aqui presente, me contou que estava grávida, e de repente eu descobri que estava casado, pai e quebrado, né? Então, e com 25 anos. Então foi um momento de desespero, né? Que a gente passou, foi um momento muito complicado, mas também sem esse momento, eu tenho certeza que a gente não estaria onde a gente estava, né? Então foi um momento que a gente pegou, nunca mais esqueço desse episódio. São vários episódios, a gente está resumindo, né? A gente colocou a pasta debaixo do braço, fomos lá para São Paulo, entramos no escritório lá na Avenida Paulista, né? Na boutique, e fomos oferecer a autoclínica a qualquer preço, a qualquer coisa para quem quisesse, né? E eu nunca mais esqueço, né? Eu vou chamar o japonês, né? Era um senhor. Ele abaixou a cabeça, balançou assim, negativo, e vocês não saem mais desse buraco, não. Vocês precisam ver dessa empresa e entregar essa empresa a qualquer custo. E aí que foi um momento de desespero, né? Como eu falei, pai, casado e quebrado, né? 25 anos, então foi quando a família se reuniu e eu pedi uma oportunidade, né, para a família de assumir os negócios da família. Pedi, doutora Mar, pai, a gente teve uma reunião. Doutora Mar, me deu um mês para eu assumir a empresa, né? Que na época a gente era um hospital, por volta talvez de 80 a 100 leitos. Vou passar um mês, vou tirar essa gestão profissional, né? Que eu acho que a gestão profissional sem governança tem que ter um certo... Quando eu falo gestão profissional, pessoal, não é... Às vezes a gente acha que fica na ilusão quando a gente não tem uma como é que eu faço? Uma governança bem definida, vai trazer profissionais, ou vem um profissional que entende da cultura organizacional, entrega achando que ele vai ser o salvador da prata, e muitas vezes não é. Então, acho que a governança, a família está alinhada, os valores da organização são extremamente importantes. Então, foi quando eu pedi, sério, então foi um desafio grande, passei esse um mês dedicado praticamente full time, né, na organização. Foi quando, em novembro, eu assumi a organização, acho que foi 3 ou 4 de novembro de 2013, e a gente passou por um processo de transformação da organização. Lógico que a gente teve que fazer algumas contratações de consultoria, a gente teve que fazer alguma mudança de gestores antigos, né, gestores que a gente estava vivendo naquele mundo. E outro ensinamento, né, que eu falo, né, nas minhas reuniões com os meus gestores, né, porque muitas vezes a gente olha muito para custo. Eu sempre falo, custo é importante, custo é igual a unha, sempre cortar, mas chega um ponto que você não tem mais de onde tirar. Você tem que buscar receita. Né? Quando eu me lembro, no primeiro semestre de 2014, a gente perdendo, acho que era em torno de 5%, 10% em comparação ao ano anterior, no ano anterior que já tinha sido queda de faturamento, e a gente estava preocupado em cortar custo. Lógico, cortando o custo, a receita vai cair. Então, foi quando a gente passou, acho que foi a grande virada de chave. Custo é importante, mas crescimento e inovação é mais ainda. Foi quando a gente mudou a chave, a gente percebeu que a gente precisava trazer novos serviços, novos produtos, colocar novos pontos de atendimento, agregar, adquirir novos clientes, né? Trazer parcerias novas. Eu acho que foi a grande transformação que a gente teve dentro da organização, Célio. Então, aí a gente fez esse movimento em torno de 2015. Né? Graças a Deus, depois as coisas começaram a se organizar e a gente começou a ter uma governança melhor. A gente trouxe Dom Cabral, a gente trouxe outras consultoria. Foi quando também, eu lembro muito do Arinilo, da Betânia, quando o curso que eu fiz com ele, uma especialização, ele falou, Vitor, contrate uma auditoria externa, porque o mercado está mudando.
né? Eu não sei se vocês sabem, o mercado de saúde do Brasil é um mercado recente, de IPO, né? Principalmente quando você fala da área de hospitalar, porque até 2015 o capital estrangeiro não era permitido a entrada nos hospitais nacionais. Foi quando, né, 2015, foi sancionada essa lei e esse capital estrangeiro mudou, e a gente já passava por um processo desse pensamento que, sabe, uma hora vai chegar, né? E a gente começou a se preparar. Então, foi auditoria externa. Eu lembro que a gente passou, quando a gente fez a negociação, né, a nossa negociação acabou por uma fase foi muito mais rápida e foi fluida, porque nós já tínhamos os números na mão. Então, foi algo que valeu muito a pena para a gente, sério, adiantou muito o processo, porque a gente já estava com a parte de governança, os números mais sólidos. E aí depois veio o crescimento, veio a Autolab, que é a análise de laboratório próprio, veio a Unidade Sul, né, veio a clínica de Messejana, que é a parte toda de imagem, veio a expansão, né, a gente acabou de inaugurar, né, um prédio novo de 70 leitos no Hospital Autoclínica, e foi quando iniciou a operação com a Cora, né. Então, a gente passamos 2 anos na negociação, né, com a Cora, e me sinto muito orgulhoso de ter sido, né, a gente foi escolhido de fazer parte dessa consolidação junto com eles. É um projeto lindo, é o Hospital São Mateus, o Hospital Gastroclínica, o Hospital Autoclínica, o Autolab e a Autoimagem. A gente está com projetos aí gigantes para trazer no nosso estado, e a ideia é realmente que a gente mude a saúde do estado do Ceará. Esse é o nosso discurso nesse momento, e foi mais ou menos de maneira resumida que aconteceu para até chegar nesse momento. É interessante, né? A gente escuta aqui das dores, né? Aí vindo aí um sucesso empresarial e olhando aí o mercado de capitais. Em algum momento, por exemplo, dentro disso, aliás, seu pai, né? Eimar, Iramar, doutor Iramar. Ó, doutor Iramar, as palmas também vão para o senhor, viu? Tá certo? A família é uma coisa muito importante, né? Então, tudo isso aí é o braço. Em qualquer dificuldade, na hora que você tem uma boa família, está aí uma boa governança sendo colocada com esse braço, né? Então, isso ajuda. De qualquer forma, no momento de adversidade, quem que você vai contar, né? Eu vou contar mais com a minha família. Então, acho que isso você já deixa uma grande mensagem. Segunda mensagem aí sobre essa questão do crescimento e da inovação. Como inovar e como poder crescer, porque nós estamos no Ceará, né? E o nosso Ceará é 2% do PIB. É alguma coisa também ainda pequena. Como é que você consegue se antenar, tendo ido ali a Paulista, e trazer o que seriam essas novas tecnologias? E também trazer esse capital humano, porque eu também acho que é outra restrição grande em termos dessa curva, para poder. Você falou em Dom Cabral, falou em busca de auditoria externa, então você profissionalizou bem, mas também buscando uma cooperação para esse crescimento. Como é que foi isso? Conta um pouquinho mais, um detalhe aí, para a gente poder entender onde é que está o pulo do gato quando a pessoa... Porque, não, quero crescer, quero inovar. Que base eu tenho? Como é que isso funciona? Assim, e aí vai. A gente sempre teve rotina, né, de visitar mercados, né? Vou a São Paulo, principalmente antes da pandemia, que depois da pandemia realmente dificultou um pouco, mas antes da pandemia, para São Paulo, assim, de 4, 5, 6 vezes ao ano. Todas as vezes que eu ia, era no Einstein, no Ciro, no HCO, e visitava esses hospitais, que acabam sendo uma grande referência no nacional. E lá você aprende muito, né? Você vê o que eles fazem de certo, o que fazem de errado, né? Eu acho que acaba sendo escola, quando você faz um benchmark desse, você acaba abrindo a sua mente, né? Você vê o mercado americano também, sempre a gente olha o mercado americano, como acontece nos Estados Unidos, depois de algum certo tempo vem para São Paulo e depois é distribuído para o resto do país. Então, isso a gente sempre participou, a gente sempre teve... Né, a gente participou de um treinamento do Einstein, eu fiz um curso do Einstein, de imersão no Einstein, né, isso abre muita cabeça, eu acho que olhar pessoas que fazem melhor do que a gente sempre é bom, você aprende muito. E em relação ao treinamento da equipe, realmente eu tenho orgulho da minha equipe, né, eu acho que como você falou, a mão de obra no estado do Ceará não é uma mão de obra, às vezes não é uma mão de obra fácil, né, mas a gente passou sempre um alto investimento, né, eu tenho com os meus gestores. Tenho orgulho de falar que até novembro do ano passado, né, lógico que a equipe hoje está muito maior por conta do São Mateus da Gastroclínica, eu tinha 7 braços direitos, todos tinham passado pela especialização da Dom Cabral,
né, com o apoio da instituição, né? Então, acho que formar pessoas, treinar, capacitar pessoas é fundamental para qualquer organização. A gente espera muito, como eu sempre falo, pegar profissionais prontos, né, que é importante, eu acho que traz sangue novo, porque eu acho que acho que toda empresa precisa, mas formar pessoas também faz que a empresa tenha um sucesso diferente, inclusive porque você tem um apego, aquele amor, aquele sentimento à organização. Eu acho que isso sim fez uma diferença muito no nosso grupo crescer de maneira sólida, de maneira, acho que compacta, rápida. Bom, e essa cultura, quando você traz aí uma Cora Saúde, primeiro a questão do timing, né? Qual o timing em termos de estratégia? Eu creio que a aquisição ela ocorreu logo depois do IPO da Cora Saúde no mercado da B3, né? Então, Cora Saúde também estava no movimento de consolidação forte, né? Acho que já são 16 hospitais ou mais, né? 16 hospitais, então, em todo o Brasil. Então, era uma construção que vinha correndo, não era só ali, Brasília, acho que Goiânia, Minas, acho que alguma coisa correndo muito forte. Como foi esse momento 2, que também é importante, a aculturação, entender pessoas que têm um outro modelo de negócio, inclusive, e, de repente, você fazer essa adaptação. Fácil, porque até isso eu creio que vocês negociaram, né? Como fazer o modelo de gestão para a Cora Saúde no Ceará? Porque talvez fosse uma coisa um pouco diferente, vendo a concorrência muito forte aqui também, né? Então, como é que foi essa adaptação, vamos dizer assim, a esse modelo da Cora? A gente está ainda em período de transição, a gente está no 7º mês, 8º mês, né? É um momento importante, né? Acho que nesse momento a situação já está mais calma, está mais tranquila, né? Eu acho que nós definimos, né? Como a gente falou, a gente fez nossos acordos muito bem feitos. A gente sabe, eu como diretor, eu como executivo, você até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Então, lógico, a gente está passando por uma nova cultura, né? Eu acho que o grande desafio, Célio, na verdade, é pegar a cultura da autoclínica, a cultura do São Mateus, a cultura da gastroclínica e uma cultura da Cora no mesmo tempo e fazer uma nova cultura. Você está botando dentro do liquidificador, está batendo para ser uma nova cultura. Você imagina que não é fácil. Não deve ser. O pós-aquisição ainda é mais complexo, né? E tal. Complexo. Mas você, como jovem, né? Como quem diz assim, está com aquela atitude toda e construindo tudo isso de uma maneira bem mais fácil. Eu tenho certeza que é um grande desafio. Mas, olhando assim a concorrência, como é que você vê? Você tem que estar, ao mesmo tempo, fazendo essa adaptação, num time, que vamos dizer assim, um contexto que a gente falou de alta pandemia, você vai para um M&A de uma empresa que acabou de fazer um IPO e você tem uma concorrência muito forte no mercado regulado. Agora eu botei teu liquidificador aí para poder rodar, né? Como eu fico imaginando qual o grau de governança que você acaba praticando e sistematização. Até que ponto você consegue ver o negócio, você se afasta do negócio para poder lidar com todas essas, vamos dizer assim, esses stakeholders, vamos dizer assim, dentro desse jogo. O mercado do Estado do Ceará não é um mercado fácil, né? É um mercado, como você falou, tem 2 grandes players que acabam, de certa maneira, dominando mais o mercado, né? Como operadora de saúde. E tem grandes concorrentes, né? Você vê, tem a Redditor, já local, tem o Grupo América também, local, o HRU e o Apvida. Mas tem espaço para crescer, né? Eu sempre falo que acho que tem mercado para todo mundo, né? O estado do Ceará, você vê, só tem 20% da população que tem plano de saúde, né? É um estado que está crescendo a todo custo. Você vê que o Ceará ainda não conseguiu aproveitar os benefícios do Porto do Pecém, os benefícios do aeroporto por conta da pandemia. Então, assim, eu acho que tem espaço, eu acho que dentro das nossas expectativas futuras, né, há um planejamento de crescimento em torno de 30% de leitos dentro das nossas unidades existentes. Então, assim, eu acho que tem confiança, eu acho que dá para oferecer uma estrutura de saúde com qualidade e tendo espaço para todo mundo. Eu acho que, pelo contrário, é um mercado que ainda vai crescer muito, se adaptando a todos esses players atuais. Eu fico procurando estudar. Eu vi os resultados do primeiro trimestre, obviamente do Grupo Cora, eu só vi números assim acima de 100% em EBITDA, e como é isso também produzindo resultado, porque geralmente no pós-aquisição você tem um investimento forte. Eu creio que vocês ainda estão
fazendo alguns investimentos, inclusive, seja na Gastro, no São Mateus e lá. Como é combinar o investimento que tem que ser feito na transição? Eu estou colocando bem que é interessante como é que a gente vai vendo quanta complexidade tem. Às vezes a gente pega e pensa que o mundo atual, no pragmatismo, ele é altamente cartesiano e eu tenho uma ou duas variáveis. Não é não, Rômulo? A gente, quando vai puxando, vai trazendo aí N variáveis para poder colocar. E olha a cabeça, que esse cearense, esse jovem, com essa cabeça toda, eu estou misturando e tentando colocar aqui um pouquinho mais desse ingrediente, que é o que a maioria dos empresários aqui tem vivido. Complexidade. Uma complexidade com muito conhecimento, com muita informação, e tem que estar com muita tecnologia embarcada até dentro de tudo isso. Mas aí, como é que fica esse movimento, vamos dizer assim, de vocês, nesse sentido, conseguindo dar resultados, assim, como eu vi resultados excelentes de lucro, de EBITDA e tudo. Realmente o resultado da Cora, realmente, hoje os resultados estão crescendo. Os investimentos. Estão um crescimento crescente, né? Não tem sido fácil, porque você juntar crescimento com resultado é um desafio muito grande, principalmente aqui no nosso estado, que realmente a gente está fazendo um processo de renovação, a gente vai de estruturação em todos os hospitais, os 3 hospitais a gente vai passar por um processo de reforma. Mas, como eu falei, o grande desafio é a gestão de caixa também, né? A gestão de investimento, a gente sempre com o pé no chão. Lógico que tem uma estrutura do Cora, a economia de escala, quando você tem 3 hospitais, um grupo de clínica de imagem também que nós temos, você consegue fazer a economia de escala, isso nos ajuda muito. Só engraçado que quando você está dentro de uma empresa local, CLO, característica, você não sabe o quanto um grupo desse consegue trazer de escala para você dentro do seu dia a dia. Às vezes você fica assustado. Acontece isso. A sinergia é muito forte, né? A sinergia é muito forte. Quer dizer, quando você trabalha a cooperação para a concorrência, é que você ganha, né? O conflito parece que derruba e acaba a concorrência e acaba acabando com os dois, né? Exatamente. Ou os 3. Exatamente. Por isso que eu acredito que esse mercado de fusão e aquisição, principalmente na área da saúde, só está no início. É muito recente, está no início, porque assim, é um mercado que você tem 1.800 hospitais privados no Brasil, 80% tem menos de 70 leitos. Aqui no estado do Ceará tem esse mesmo número aqui no interior. Você imagina o campo que tem de crescimento e oportunidades. Quantos leitos, agora, depois da aquisição, quantos leitos você tinha, vamos dizer assim, nos 3 hospitais? Quantos você já colocou para funcionar mais e quantos você está investindo? Não precisa me dar números não, em valores financeiros, mas unidades, só para ter um referencial. A gente, quando tinha uns leitos fechados em alguns hospitais, a gente estava com em torno de 380, hoje está com 420, mas expectativa até no final do mês de julho está com 449 leitos funcionando. Expectativa para o próximo ano é aumentar em 30% nessas 3 unidades. A Otto tem em torno de 30 leitos, o São Mateus tem 2 áreas lá que a gente vai fazer ampliação, e a Gastroclínica a gente vai fazer uma hipermodernização para fazer uma maternidade de luxo lá, porque é um hospital que a gente tem pela localização, que cabe aqui no estado um hospital referência em maternidade. Então, a ideia é que a gente faça essa transformação nesses 3 hospitais. Sim, ainda você vai colocando o seguinte, você está aproveitando a vocação de cada um e não mudando, quer dizer, perfeito. Você está falando de cultura, uma adaptação à cultura organizacional para poder dar sustentabilidade ao teu crescimento. Ao tempo em que você, poxa, mas você é bom nisso, eu não estou dizendo que eu sei mais do que você, como maternidade na Gastro, que é uma referência, você, na verdade, você amplia também essa visão. Perfeito, exatamente. A ideia é justamente essa, é pegar o que cada hospital tem de bom e a gente fazer um investimento em cada hospital. Acho que a Otto ela tem uma característica, o São Mateus tem outra característica, e a Gastroclínica, assim, ela tem uma vocação para a maternidade. Acho que eu nasci lá, né, minhas filhas nasceram lá, tem uma vocação gigante. Outra falta curioso, você acredita que eu passava muito à frente da Gastroclínica, a força do pensamento também, que eu acredito muito nisso. Eu passava em frente à Gastroclínica e falava, esse hospital, um dia eu vou ser meu. E aí o que é que aconteceu, né? Então, acho que a grande chance de transformar aquele hospital, aquela maternidade, em um hospital de referência no nosso estado, que merece, não tenho nem dúvida. Perfeito. É bom que ele deve estar passando agora, olhando para a Cora assim, ó, um dia a Cora vai ser minha. É por aí, viu?
Eu acho que foi o Lehmann que falou sobre atitude e perseverança, né? Embora você seja jovem, mas com todo o apoio da sua família, e como você olha essas múltiplas dimensões e procura dar qualidade, profissionalismo, e busca conhecimento, buscou lá fora, pegou e teve a humildade, não, peraí, ainda, aqui é o Einstein, eu tenho que pegar e aprender com essa referência que é, acho que internacional, não é só nacional hoje o Einstein, e tudo, e traduzindo tudo isso. Gente, nós estamos falando de mercado de capitais. Em primeiro lugar, mercado de capitais é veículo. Então, quando se faz um IPO, eu estou buscando fonte. Quando se faz uma fusão, eu estou querendo desenvolver, eu estou querendo expandir. O que ele está nos contando é a estratégia da empresa. A estratégia da empresa vem junto. E aí vai. Essa construção é muito interessante. E a gente está ampliando. Eu acho que o mercado de capitais no Ceará evoluiu bem. Hoje, o Ceará só perde para São Paulo em termos de IPOs e etc. De investidores inclusive femininas, no Nordeste já é o primeiro lugar. Quer dizer, eu não sei o que tem aqui no Ceará. Me pergunto o que tem. Eu digo que é o sol, que é muito forte, né? Aí bate na cabeça e sai uma genialidade. Porque nessa construção de mercado isso tem ajudado bastante o Estado. Embora, e aí eu tenho feito uma janela também na coisa pública, a gente tem também uma série de precariedades. Eu não sei até que ponto, e eu vejo muito, tinha uma autora chamada Susan Strange, que ela falava que o modelo melhor era a complementariedade do Estado e do mercado. Aí você consegue desenvolver uma sociedade, né? No Ceará, a gente tem falado muito da tríplice hélice, que é governo, entidades, obviamente, academia e trabalhando mais isso. Essa é uma ideia de transformação. Mas não existe transformação de governo. O Estado se transforma pela sociedade. E você precisa desse espírito empreendedor de jovens, assim, como você, que inspirem, né? Inspirem pessoas como eu, inclusive, que a gente acaba vendo que tudo é possível, né? E às vezes a gente procura, para poder encontrar essa leitura um pouquinho mais visionária, encontrar pessoas que dizem, olha, tá vendo, eu fiz. Eu estava passando na rua, eu queria, eu fui. Eu estava ali e tem aqui, realização. Não é só retórica, não é só narrativa. E à medida que você vai saindo da narrativa, e com esse berço que você colocou, eu achei importante. Poxa, todo mundo tem dificuldade. E você tem uma cultura que não quer expressar dificuldades. E para você poder crescer, é importante você expor um pouquinho das suas dificuldades, até para poder ter um processo que a gente chamaria bem do hospital, né? Um processo curativo, né? A gente fala muito isso, que em estado, você tem estado curativo, estado preventivo e o estado promocional na saúde. Quando você faz exercícios e tem nutrição, você está no promocional. Bastava todo mundo querer fazer exercício e se alimentar bem, já era muito bom para a saúde. O segundo era algo que fosse ou no lado da vacina ou no lado do saneamento básico, onde você encontra de forma preventiva melhores, ou habitações não precárias, você encontra uma sociedade um pouco mais arranjada na saúde. Não é direto. E aí eu chego no estado curativo, né, que esse é bem mais caro. Dados do Banco Mundial de 2015 colocavam que para cada $1 que você colocava em saúde curativa, você poderia economizar muito mais colocando esse $1 numa saúde preventiva. $1 em saneamento básico é mais em conta, na troca, $5 do custeio de um hospital. Então, são dados importantes. Na vida corporativa, daqui para frente, quais são os próximos passos aí dessa sua construção? Por exemplo, você falou de imagem, falou de laboratórios. O que seria? Quer dizer, não estou só em hospital, eu estou num core business dentro da minha área de saúde que eu quero evoluir, quero me especializar. Existe isso? Ou está aberto? Principalmente na questão de... a gente está falando muito em tecnologia, de empresas digitais, né? Empresas digitais que estão chegando com novas ideias, telemedicina, tudo isso. Como é que o Grupo Cora, por você, aqui no Ceará, pensa em tudo isso? Na verdade, isso é um grande desafio na área da saúde, né? A saúde ele é um setor tradicional, né? Principalmente quando a gente fala dos hospitais, né? Nós somos um setor tradicional, né? Primeiro que sim, o que acontece na saúde? Nosso principal cliente é o médico, né? Então, o médico que ele traz o paciente, então, geralmente o médico ele tem uma força dentro da instituição. Então,
você tem que primeiro convencer muitas vezes o médico. A telemedicina, sim, é um caminho que a gente, inclusive, está investindo. Hoje a gente tem uma plataforma de telemedicina. Hoje existe um braço do Cora Saúde, que é só de inovação, que é a ideia que a gente vai fazer parcerias junto com essas startups. Inclusive, aqui no estado do Ceará, nós estamos com esse planejamento, com esse desenho, que nós vamos trazer essas startups, essas tecnologias. Eu fico brincando que são as pessoas de cabeça azul, que vão vir aqui, que vão aqui para pensar fora da caixa, transformar a empresa, melhorar os processos. Os processos dos hospitais, pelo incrível que pareça, são processos lentos. A administração dos hospitais, até estou falando de administração, eu falo até agora de nível de São Paulo, de Einstein, Ciro, é muita burocracia. Então, acho que os hospitais precisam se reinventar, a gente precisa sair desse marasmo do dia a dia, até porque a saúde não aguenta mais subir preço, subir custo. A gente está sendo muito pressionado. Então, a gente precisa buscar novas maneiras de administrar a nossa saúde. Outro, você falou um dado importante, o hospital tem que parar de ganhar dinheiro em cima de tratar. Então, a gente tem que destruir o nosso negócio, a gente tem que começar a ganhar dinheiro em cima de prevenção. A gente tem que parar de querer que as pessoas fiquem doentes para ganhar dinheiro, a gente tem que começar a cuidar das pessoas para ganhar dinheiro. Então, isso existe já, essa ideia dentro da nossa empresa, e é destruindo seu próprio negócio, você está destruindo o seu negócio. Mas acho que é isso, a gente tem que passar qualidade de vida das pessoas, a gente tem que passar para cuidar da vida das pessoas, só que a gente precisa de um braço de tecnologia. Porque, eu sempre falo, a gente precisa sair tirar do muro, essas ideias, e precisa ir para o mercado. Eu não sei fazer isso, eu tenho que ir atrás de alguém que saiba fazer. Então, vamos trazer os cabeças azuis, que eu fico brincando, e vamos ver se esses caras nos trazem ideias novas para a gente sair da caixa. Ver se a gente sai desse modelo, que, na minha opinião, é um modelo que faliu. Bom, perfeito. Quer dizer, você observa que Schumpeter já falava da destruição criadora e colocava como mola e alavanca exatamente o empresário. A inovação vem por aí, era um debate. O Schumpeter ficou um pouquinho mais obscuro do que o Keynes, porque o Keynes, em 29, conseguiu dar um pouquinho mais de informação, naquele momento que ele disse que era um liberal não ortodoxo, viu? A turma às vezes pensa e faz uma leitura diferente, mas a história ia por aí. E é interessante quando você coloca isso, essa destruição criadora. Quando você vem dizer assim, poxa, o meu negócio eu tenho que reinventar. O meu negócio eu pensar na saúde, eu vou talvez pensar na saúde mesmo, não na doença. É o que eu acho que eu aprendi aqui hoje, tá certo? Verdade. E aí, nesse sentido, quer dizer, talvez uma visão que a gente está vendo mais agora com a evolução da demografia brasileira, que a demografia vai levando também a novos cuidados. A gente viu na pandemia os cuidadores, Talvez o hospital seja também esse berço, não um berçário de crianças nascendo, neonatologia, alguma coisa assim, mas um berçário de pessoas na melhor idade aí que precisam desses cuidados, Eu acho que talvez é isso que você esteja refletindo nessa visão de melhorar a qualidade de vida das pessoas, utilizando até um hospital, Eu acho que isso é bom. A ideia é mais ou menos essa. E você vê já alguns países do primeiro mundo, como Israel, já faz isso, As pessoas procuram o hospital para buscar qualidade de vida. Perfeito. E aí o custo de tudo isso? De novo, a gente volta que para realizar ideias, você precisa de capital. A gente está no sistema capitalista, às vezes o pessoal olha assim, poxa, você está falando essas visões de futuro, elas não são atingíveis. Mas é bom assim quando a pessoa que está jovem e está dizendo, olha, eu estou realizando, e a gente começa a acreditar mais nessas, a gente chama de long term trends, viu? Cadê o Marcos? Long term trends, que é essa ideia das tendências de longo prazo. E nesse momento você começa a ter que pensar também em como vai buscar capital. Se dentro dessa organização que vocês têm, como é que são os planos orçamentários? Vão fazer debêntures? A debênture ou uma linha de endividamento, uma linha de busca de recursos em bancos de investimentos de longo prazo, bancos internacionais de longo prazo, títulos no mercado internacional, para poder traduzir esses seus sonhos em realidade. Ou vão fazer algum follow-on, quer dizer, o mercado agora está baixo, mas vamos lá, daqui a pouquinho
o mercado se recupera, se isso já está na tendência, se você pode falar um pouquinho disso com a gente, Tranquilo. sobre busca de capital para esses projetos. E como é o planejamento de vocês? Esse planejamento, quando você começa a colocar essas ideias, não, olha, nós vamos ter 30 leitos, 40 leitos, vamos pegar e ter essa especialidade de uma referência de maternidade, esses planos são para 1, 2, 3, 4, 5 anos, como é que funciona esse planejamento orçamentário, o orçamento de capital da empresa de vocês? O orçamento é baseado anual, né? Todo ano a gente faz em dezembro desse ano a gente fez a definição dos orçamentos desse ano de 2022, quando foi no segundo semestre de 2022 a gente já pensa em 2023. O planejamento hoje atual do nosso grupo local, a gente optou por uma opção nossa de fazer de curto prazo, de 2 anos, né? Essa entrega dos leitos é para o próximo ano, porque como tem sido tudo muito novo e foi uma decisão nossa e do conselho pensar, vamos fazer uma coisa de curto prazo, porque como está tudo mudando e tudo muito novo, né, então a gente decidiu fazer algo de curto prazo, porque a gente sabe que vai passar por grandes transformações, por grandes mudanças. Esse financiamento, esses recursos, o Cora, no mês passado, fez a emissão de debêntures, né, e pegou um valor significativo no mercado. Lógico que esse valor ele vai ser destinado tanto para aquisição de novas empresas, para ter um crescimento inorgânico, mas também para fazer investimento orgânico dentro da nossa organização. Então, isso também, dentro da Cora, é muito bem estruturado, está muito bem definido. Então, a gente, dentro do nosso orçamento anual que nós fazemos, já está para definir todos esses projetos. Tem a parte de inovação, tem a parte de CAPEX, OPEX, e já fica tudo bem. E até isso no início, para mim, foi bem difícil entender, viu, Célio? Você imagina uma empresa familiar que você pegava a caneta, assinava, pronto, estava valendo. Eu queria saber se era OPEX, CAPEX. Não queria nem saber, na verdade, né? De repente, agora não, CAPEX, OPS, tudo bem definido, tudo regrado, e impressionante como facilita a vida. Né? Você trabalha muito melhor, a sua vida facilita, né? A gente chamava de vocabulário de valorização profissional, né? O CAPEX, na questão do investimento em ativos fixos, a questão do OPEX, para poder trabalhar esse giro todo, né? Ou mesmo esse investimento, o follow-on, para poder fazer uma emissão secundária de ações na Bolsa. Todas essas questões assim passam a ser uma nova linguagem também, que tem que compartilhar com a família, né? E poder dizer. E a família participa ainda de todas as decisões, com a Cora indo, ou ela elege você, ou 1 ou 2, 3 pessoas dentro da família, para poderem participar dessa governança? E fazendo aqui emendando também essa ideia de governança, você hoje está como sócio da Regional Ceará. Os acordos, não sei se também, porque todos têm NDAs, né, Non-Disclosure Agreement, com acordo de confidencialidade, até que ponto você vai poder participar do grupo como um todo, Cora Saúde, e na sua ambição, ser dono da Cora Saúde. Segue. Não, tranquilo. Realmente, na parte da diretoria executiva, só eu fiquei, né? Fiquei o único membro da família. Foi criado um conselho no qual meu pai ele participa junto com o presidente do Cora e mais 3 conselheiros. Então, eu respondo diretamente a eles. Então, e a família acabou que saiu do dia a dia, né? Então, mas meu pai ainda todo dia ele frequenta o hospital, almoça lá com a gente todos os dias. E em relação ao nosso acordo com a Cora, sim, há uma possibilidade futura de a gente ir para a nacional, né? Isso já foi acordado, foi tudo pré-estabelecido. Então, isso é algo que eu fico muito tranquilo de falar, porque nossos acordos foram muito transparentes, tem equidade, e eu acho que foi o grande segredo para até agora estar funcionando da maneira que está funcionando. Perfeito. Vitor, eu queria lhe agradecer. Você vê que o bom é quando todo o grupo aqui fica insatisfeito. Eu toda a vida chego num restaurante, o cara só saiu satisfeito? Não, saí insatisfeito porque eu quero voltar. Porque eu fico com vontade, se a comida é boa, eu estou insatisfeito. O conceito é outro. Faço uma pesquisa dizendo assim, quem sai insatisfeito daquele restaurante? Porque ele volta, né? Ele quer uma satisfação. E você trouxe aqui, brindou uma porção de informações extremamente valiosas, mas principalmente humildade, colocou preparação, muita capacidade de articulação, isso é fundamental. Eu acho que a gente tem hoje alguns adjetivos para lidar, viu? Uma conversa muito curta e que eu tenho certeza que todos gostariam de fazer alguma pergunta para você aqui.
Mas aí, dado o tempo que a Carla colocou, não sei se vai ter essa oportunidade de uma ou duas perguntas aqui do público, tá bom? E aí a gente continuar aprendendo com você. Eu aqui me despeço dizendo muito obrigado, Vitor, porque foi um aprendizado, mais uma. E fica aquela coisa, esse cabelo branco aqui, eu queria que fosse luzes inversas, pintado, mas não é o tempo, e o tempo vai deixando a gente assim, pensando e refletindo, e não deixando de aprender, em primeiro lugar. Tá? E eu fico feliz da vida quando a gente vê mais um jovem empresário, a gente daqui a pouco vai ter um outro campeão, que eu admiro demais, vendo esse sucesso. E parabéns e continue o sucesso. Eu tenho certeza que não volta. Eu queria só pedir uma salva de palmas para o Vitor e abrir para perguntas. Tá bom? Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Tá bom, Célio? Obrigado pelas palavras também. E, então, pai, obrigado também, né? Sei que foi tudo. Olha a cola dele. Pega aqui. Tinha decorado tudo, mas aí a gente tira ele. Oi, anota, por favor. Parabéns! Você pediu a nota de serviços e agora pode ganhar desconto no seu IPTU. É só acessar notafortaleza.com.br e cadastrar-se até 30/11. Suas notas dos últimos 12 meses serão validadas automaticamente. E não esqueça, você continua concorrendo a prêmios de até R$10 mil todo mês. Pede a Nota Fortaleza, você só tem a ganhar. Nota Fortaleza, todo mundo pede, todo mundo ganha. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.